Bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor que esteja com todos. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Leitura de hoje, Marcos, capítulo 9, os versículos 33 ao versículo 37. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Oremos pelo nosso amado irmão Breno, que trará a mensagem neste momento. Grandioso Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela tua imensa graça que o Senhor tem por nossas vidas. Essa imensa graça de ter enviado o teu Filho Jesus Cristo para que tomasse o nosso lugar naquela cruz, o nosso lugar na punição, pois nós somos os pecadores. Jesus foi um cordeiro imaculado, sem mácula alguma, e ele se tornou pecador em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por essa graça. Te pedimos, Senhor, neste momento, através do teu Espírito Santo, que habita dentro de nós e habita, neste momento, no coração do nosso irmão Breno, que trará a mensagem, que essa mensagem venha estar entrando em nossos corações, passando pelos nossos ouvidos e entrando em nossa mente, para que sejamos sempre, a cada dia, uma nova criatura em Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, venha estar moldando o nosso caráter, venha estar sempre perdoando a cada dia as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões. Muito obrigado, Senhor. Esteja aqui com Ele, que Ele possa vir com sempre a humildade que Ele tem. Que o Senhor esteja o abençoando com a Tua mão poderosa. Esteja com Ele, Senhor, aqui, através do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor o segure a sua mão. Que cada um venha ter o devido entendimento, o devido discernimento, e que possamos ser a Tua imagem e semelhança, Senhor. Muito obrigado. E é no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus Cristo, e através do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, mediante a Tua graça, é que oramos, pedimos e lhe agradecemos, Senhor. Amém. Bom dia, amada igreja. Em homenagem a Renan, como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. Ele sempre gosta de começar sua apresentação assim, então eu queria homenageá-lo também. E realmente é muito bom estar aqui com vocês, é bom a igreja estar reunida, é um prazer enorme estar aqui com vocês. No texto de hoje, de Marcos, capítulo 9, é um texto que vai dar início a uma nova série de mensagens da nossa congregação. Vamos estar em pregações agora no Evangelho de Marcos e começando aqui por Marcos, capítulo 9. Esse texto vai falar sobre o serviço, vai falar sobre quem é maior no reino de Deus. E hoje, na nossa sociedade, vale tudo para ser o maior. As pessoas estão acostumadas a fazer qualquer coisa que for preciso para que elas fiquem em primeiro lugar em detrimento das outras pessoas. Hoje em dia, se você fala que alguém precisa ser humilde, geralmente essa pessoa vai ser vista como uma pessoa fraca, como uma pessoa boba, uma pessoa que não tem conhecimento. Mas o que Jesus está ensinando aqui é justamente o contrário. Aquele que é humilde,
aquele que é servo, esse é o maior. Queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto de Marcos capítulo 9. E queria ler com vocês alguns versos anteriores que o nosso irmão leu com a gente. Queria que você lesse comigo a partir do verso 30, para você ver um pouco do contexto em que esses discípulos viviam com Jesus. Verso 30. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e também tinham receio de perguntar-lhe. Então veja, Jesus está falando aqui sobre autoabnegação, Jesus está falando aqui sobre se entregar, e os discípulos estão discutindo quem vai ser o maior. Realmente, o receio deles de perguntar a Jesus é porque eles não sabiam o que significava aquelas palavras de Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava preocupado em se entregar totalmente pela humanidade, os seus 12 discípulos mais próximos estão pensando em quem vai suceder, quem vai ser o próximo grande depois de Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente vê os 12 buscando serem, cada um deles, o maior, buscando cada um deles saber quem vai ser o que está na primeira posição, quem vai ser honrado. Mas Jesus vai mostrar que no reino de Deus, o maior é aquele que se faz menor. Então, começando aqui no verso 33, o texto vai dizer que eles chegam a Cafarnaum, que era uma espécie de quartel-general de Jesus. Jesus passa muito tempo do seu ministério na cidade de Cafarnaum, é onde provavelmente vivia a sogra de Pedro e Pedro também. Então, eles estavam constantemente nessa cidade. E quando Jesus estava em casa, diz o texto que ele faz uma pergunta. Irmãos, veja a abordagem de Jesus Cristo aqui com 12 pessoas egocêntricas. Veja como Jesus aborda 12 pessoas que só pensam em sua própria promoção. Jesus começa com uma pergunta. O que vocês estavam discutindo no caminho? O que é que vocês estavam falando que vocês não queriam que eu soubesse? Essa é a pergunta de Jesus. Irmãos, perguntas abrem portas. Perguntas abrem o coração. Ao invés de Jesus julgá-los, e ele tinha toda a autoridade para fazer isso, ele sabia o que eles haviam discutido no caminho, Jesus dá o benefício da dúvida. Jesus deixa que os seus discípulos respondam por si só. O que é que vocês estavam falando no caminho? Então, o cérebro, ele pergunta, mas é o coração que responde. E no verso 34, eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. A vergonha no coração desses discípulos amarra os lábios deles. Eles não abrem a sua boca porque a vergonha amarrou os seus lábios. A vergonha toma conta desses 12 discípulos e eles não têm coragem de falar o que estavam discutindo no caminho. Mas Jesus sabia. Então, irmãos, Jesus convida a gente, nesse versículo, a abrir o nosso coração. Ele sabe de todas as nossas aflições, Ele sabe de todas as nossas dificuldades, Ele sabe por tudo o que passamos. Mas Ele deseja que a gente abra a nossa boca, que a gente não deixe a vergonha e o medo e a insegurança arrancar isso da gente. Jesus quer que a gente simplesmente diga que o nosso coração está sentindo, e foi o que eles não fizeram. Jesus está ensinando aqui, irmãos, que no reino de Deus não tem espaço para superioridade.
Jesus está ensinando aqui que no reino de Deus não tem espaço para o egocentrismo. A ambição deles era que eles se projetassem e não o outro. Cada um queria ser mais projetado do que o outro, cada um queria ser maior do que o outro. Jesus está dizendo, vocês estão equivocados, vocês não entenderam nada do que lhes fiz. Quando a gente julga ser melhor ou mais merecedor do que alguém, a gente acaba criando uma barreira entre nós e o outro. Eu sou melhor do que ele, eu mereço mais do que ele. Se cria um muro enorme entre nós e o nosso próximo. E Jesus quer quebrar essa barreira dizendo, olha, sirva, ame ao outro. Considere o outro superior a você mesmo. Foi isso que Jesus fez. Se considerou inferior a nós quando morreu na cruz pelos nossos pecados. Irmãos, nós sabemos muito bem daquele provérbio que nos diz que a soberba precede a ruína. Senaqueribe foi soberbo e caiu. Nabucodonosor foi soberbo e caiu. Herodes foi soberbo e caiu. Não tem ninguém nesse mundo que não seja soberbo, que não vai se prostrar diante de Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero fazer você pensar, meu irmão, hoje é a quem estamos servindo. A quem você está servindo? A quem eu estou servindo? E agora no verso 35 é uma imagem que choca a nossa mente. Imagine essa cena. Eu vou ler e eu peço que você imagine essa cena do verso 35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus se assenta. Jesus chama os seus discípulos. Parecia Renan e Zanata aqui. Vem aqui, meu filho. Venha para perto de mim. Jesus chama esses 12 para perto dele. E ao invés de tratar eles com ignorância, com arrogância, Jesus ensina. Jesus se assenta com eles. Isso aqui, irmãos, é uma cena que no judaísmo é muito comum. O rabino que tem os seus discípulos, que tem os seus alunos, ele se sentava no chão com eles para ensiná-los. Jesus, como seu mestre, como seu rabino, senta lado a lado com esses 12. Chama para perto e então ensina. Olha a mansidão, olha o coração desse homem. E então, ele faz aqui o princípio do serviço. Ele ensina a eles qual é o princípio do serviço. E, pelo contrário do que eles estavam imaginando, o princípio do serviço é, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Irmãos, antes de abrir a boca para ensinar, Jesus se assenta e chama os discípulos com ele. E por que ele está dizendo que quem quiser ser o primeiro será o último, será servo de todos? Por que ele está falando isso? Porque numa casa, o servo era a pessoa menos importante daquele lugar. Então as pessoas tinham escravos, as pessoas tinham servos, e o servo devia estar lá servindo à mesa, lavando os pés das pessoas a quem ele servia, era o último a dormir, era o último a comer, ele era o último em tudo. Jesus está dizendo, assim como um servo de uma casa é o último a comer, o último a dormir, o último a se servir, assim também sejam vocês. Sejam o último, para que então sejam o primeiro. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, deve ser o primeiro da fila para servir. E então Jesus está dizendo para a gente, somos escravos dele, somos escravos de Deus. E um escravo não faz sua própria vontade, o escravo faz a vontade do seu Senhor. E somos escravos, somos servos de Deus,
voluntariamente, pelo amor que ele demonstrou por nós. Nós demonstramos esse amor através do serviço. E uma frase que eu escutei que me chamou a atenção é: se Deus chamou você para ser escravo, por que você está tentando ser rei? É como se Jesus estivesse dizendo para esses discípulos: eu chamei vocês para serem servos. Por que vocês querem o meu lugar? Por que vocês querem serem os maiores? E é exatamente isso que acontece com a nossa vida. Nós queremos ser os reis da nossa vida, nós queremos decidir tudo em nossa vida, colocar a nossa própria vontade acima de tudo e de todos. E Jesus está dizendo: não é assim. É totalmente o contrário. Se coloque por último, sirva a todos, e então você está no caminho para ser o maior. A quem estamos servindo, irmãos? A quem estamos servindo? Para o mundo, uma pessoa importante é aquela que tem várias pessoas servindo a ela. Quanto mais funcionários alguém tem em sua empresa, maior é esse chefe. Eu tenho 100, 200, 300 pessoas que servem a mim. E Jesus está dizendo: no reino de Deus é o contrário. O maior é aquele que tem várias pessoas que são servidas por você. Então, é possível, irmãos, que a gente sirva a um ministério. É possível que a gente sirva a esta igreja. É possível que a gente sirva as famílias dessa igreja. É possível que a gente sirva a nós mesmos. E é possível que, diante de tudo isso, a gente não sirva a Deus. Tudo depende da nossa motivação. O que move a gente a servir o outro? É para que eu seja o maior ou para agradar a Deus? Nossa motivação é o principal, e o que importa para a gente é ser aprovado pelo céu e não ser aplaudido pela terra. O que importa para a gente é ser maior aos olhos de Deus e não aos olhos das pessoas. Irmãos, as pessoas nunca vão enxergar o verdadeiro valor que você tem. Nunca. Elas não têm essa capacidade, nós não conseguimos. Mas o Senhor consegue. O Senhor enxerga o valor de cada um de nós. Mas para isso, precisamos nos esvaziar de nós mesmos e servir ao nosso próximo. No verso 36, depois de Jesus ensinar com palavras, Jesus também vai ensinar com mais uma ação. Veja só como Jesus vai aplicar esse ensinamento de forma prática. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Deixou a criança brincar no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Irmãos, naquele tempo as crianças não tinham valor algum. As crianças nem eram contadas quando se ia fazer um censo. Quantos habitantes tem nessa cidade? As crianças não eram nem levadas em consideração. Não havia estatuto da criança, as crianças eram desprezadas, as crianças eram muitas vezes vistas como futuros servos, né? Então se faziam crianças para lá na frente poderem trabalhar e servir aos seus pais ou às famílias. Na pirâmide social do Império Romano, as crianças, as mulheres, os idosos, as pessoas com deficiência estavam embaixo. Estavam lá embaixo. E o que Jesus faz aqui, irmãos, é inverter essa pirâmide. Jesus está dizendo: se vocês não forem como essas crianças, vocês não podem entrar no reino de Deus. Lá em Mateus 18 ele vai falar isso. Se vocês não forem humildes como elas, se vocês não conseguirem aprender como elas aprendem, se vocês não forem dependentes como as crianças são dependentes dos seus pais, vocês não podem entrar no reino de Deus. Eu vejo muitas crianças aqui. É muito bom ter crianças. Jesus está dizendo: se você receber uma dessas crianças,
você está me recebendo. Você está recebendo não só a mim, mas ao Pai que me enviou. Irmãos, ser grande no reino de Deus é cuidar daquelas pessoas que são menos valorizadas. É cuidar daquelas pessoas que ninguém quer cuidar. É servir aqueles que são carentes e necessitados do amor de Deus. E no verso 37, como já lemos, servimos aos outros, servimos a Cristo, servimos a Deus. Quando nós servimos ao nosso próximo, estamos servindo a Cristo. E quando estamos servindo a Cristo, estamos servindo ao Pai também. E eu queria propor um desafio para vocês e para mim no fim dessa mensagem. Primeiro eu queria perguntar, quem é o maior na sua casa? Olhe para o lugar que você mora, olhe as pessoas que estão ao seu redor. Quem é o maior na sua casa? Certamente na minha casa, o maior é a minha esposa. E eu não falo isso para ser engraçado, mas porque ela serve muito mais do que eu. Eu poderia servir muito mais a ela do que ela me serve. E eu tenho certeza que na sua casa tem alguém que serve mais do que você. E o meu desafio, irmãos, para essa semana, até domingo que vem, é que você sirva aquela pessoa que mais serve na sua casa. E eu vou dar mais alguns motivos para você pensar sobre quem é a pessoa que mais serve na sua casa. As pessoas que mais servem nessa congregação são as mulheres. As pessoas que mais servem nos lares são as mulheres. A viúva pobre deu tudo o que tinha. E Deus se agradou mais daquela moeda pequena do que tantas outras moedas que os ricos davam. Maria de Betânia ungiu com um perfume caríssimo os pés de Jesus. Ela serviu a ele com o melhor que ela tinha. A sogra de Pedro foi curada de uma febre. Imediatamente, quando ela foi curada, ela serviu aos outros. Algumas mulheres, diz nos evangelhos, que as mulheres serviam a Jesus dando seus bens para que Jesus pudesse cumprir o seu ministério na terra. Irmãos, meu desafio essa semana é que você sirva a sua esposa, a uma amiga, a uma irmã, a uma viúva dessa igreja. Meu desafio é que a gente possa servir as mulheres, porque, no meu ponto de vista, agora é uma opinião pessoal, eu vejo que elas têm servido muito. Elas têm se demonstrado serem as maiores no reino de Deus. Eu queria convidar vocês a servirem as mulheres e servirem as crianças. Jesus deixou muito claro aqui, quem recebe essa criança, recebe a mim. Então, meu desejo e meu desafio é que a gente possa servir com intenção, intencionalmente, as mulheres e as crianças dessa congregação. Amém? Queria encerrar com uma oração e logo em seguida chamar o Renan e o Augusto para cantar um louvor. Oremos. Pai, nós estamos diante do Senhor e não podemos contar vantagem alguma, Pai. O Senhor foi o maior servo de todos. Sendo Deus, se esvaziou dessa posição. Não considerou que ser Deus fosse algo que deveria se apegar, mas se esvaziou a si mesmo e se entregou por nós. Não tem maior ato de serviço do que esse. Nada do que façamos aqui na terra, Pai, pode se comparar ao que o Senhor fez por nós. Mesmo com as nossas limitações, queremos colocar em prática, Senhor, o que o Senhor acaba de nos ensinar nesse texto. Queremos servir aos nossos irmãos, queremos servir aqueles que estão em necessidade, queremos servir aqueles que precisam ser servidos. Que o Senhor nos dê essa disposição em nosso coração de servir ao nosso irmão, de considerar o outro superiores
a nós mesmos. Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, não a nós mesmos. Que sirvamos simplesmente ao Senhor, que não busquemos a aprovação dos outros, que não busquemos aplausos, que não busquemos os holofotes, que busquemos somente a aprovação que vem do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que não só nos lavou por inteiro, mas perdoou todos os nossos pecados, que nós te oramos hoje e para todo sempre. Amém.